Diz assim então a palavra do nosso Deus: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheia de graça e de verdade. Queridos, pense comigo. Se você desse um presente para alguém, chegasse para uma pessoa e desse o presente, essa pessoa pegaria o presente, ia olhar para você e dizer muito obrigado, colocaria o presente no canto e iria tocar a sua vida. Ou você entregasse o presente para alguém, essa pessoa pegasse o presente, tirasse o embrulho, olhava para o presente, colocava no lugar e dizia para você muito obrigado, e tocasse a vida. Agora você entregar o presente para alguém, essa pessoa abrir esse presente, feliz da vida, olhar, ficar contemplativo, ficar admirado pelo presente que você deu, pegar o presente, vestir, usar e sair usando, e assim tocando a sua vida. Qual que lhe deixaria mais feliz? Qual que lhe deixaria com o coração alegre, com o coração cheio de ternura pelaquela pessoa? Possivelmente essa pessoa que abriu, admirou, agradeceu, mas saiu usando o presente, dando valor àquilo que você tinha dado para ela. Porque se tem uma coisa que nós gostamos, é quando damos algo para alguém, e esse alguém já então começa a usar, demonstrando que, olha, gostou do presente. Queridos, Natal lembramos de presente, Natal temos as trocas de presentes, Natal vem na sua mente o presente, e eu quero lhe dizer, Deus Pai lhe deu um grande presente. Deus Pai lhe deu o próprio Filho Jesus de presente para você. Talvez você esteja aqui hoje simplesmente por ser o culto de Natal, simplesmente você vai dizer para Deus, muito obrigado pelo presente, e sair pelaquela porta tocando a sua vida. Ou às vezes você vai olhar o presente, tomar um conhecimento do presente que é Jesus, e sair pelaquela porta tocando a sua vida. Mas eu quero que você saia daqui hoje com a convicção e o entendimento de que realmente é o presente. Eu quero que você saia pelaquela porta valorizando o grande presente que nós ganhamos, não apenas dizendo obrigado, mas dizendo obrigado e gozando e vivendo esse presente que Deus nos deu. Isso é Natal, não ficar apenas em um dia, mas todos os dias viver Cristo em nossas vidas, viver o sentido do Natal. Eu quero convidar você hoje para valorizar o presente que Deus lhe deu, que é Jesus.
Queridos, na Bíblia nós encontramos 4 evangelhos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem fez a escola bíblica sabe muito bem qual foi o primeiro evangelho a ser escrito. Qual igreja? Fala alto. Marcos. O primeiro evangelho não foi Mateus, foi Marcos, tá? Mas nós temos aí os 4. Mateus, Marcos e Lucas é como se fosse um fato ocorrido, mas 3 pessoas em lugares diferentes vendo o mesmo fato. O fato está acontecendo, mas cada pessoa está em algum lugar vendo de um prisma diferente. E aí então cada um registrou o mesmo fato da sua maneira. E aí nós vamos ter Mateus, Marcos e Lucas, registrando assim esses fatos dessa forma, e nós chamamos dos evangelhos sinópticos. Mas nós temos João, um evangelho diferente. Enquanto que Marcos foi escrito em 64 lá em Roma, mostrando que Jesus é o conquistador, nós vamos ter também Mateus, que estava em Jerusalém e escreveu para os judeus, mostrando que Jesus era o Messias, o prometido, em 70 depois de Cristo. E depois nós vamos ter 10 anos depois, em 80, nós vamos ter Lucas em Antioquia, escrevendo para os gentios, dizendo: Jesus é o Salvador do mundo, não apenas dos judeus, mas o Salvador dos gentios, o Salvador do mundo. Mais de 30 anos depois que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas já estavam sendo lidos por toda a comunidade cristã, João resolve escrever. Algo motivou João a escrever o seu evangelho, com a única intenção: combater algo que estava deturpando o entendimento de Jesus. E ele então escreve para defender a sua tese, e a tese de João é única, é singular: Jesus é Deus, ponto. Jesus é Deus. O povo já tinha conhecimento que Jesus era o conquistador, como Marcos mostrou. O povo já tinha o conhecimento que Jesus era o Messias, como Mateus revelou. O povo já tinha conhecimento que Jesus era o homem, o Salvador do mundo, como Lucas registrou. Mas aconteceu que surgiu algumas pessoas dizendo que não tinha como Jesus ter vindo em carne e osso, que ele não era Deus. Ele era um homem, usado por Deus, mas não era Deus. E João levanta e diz: não, Jesus é Deus sim. E João levanta para mostrar que Jesus é o Senhor Deus. Por isso que nós vamos encontrar aí então, João começa mostrando, no princípio aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, como alguma outra tradução. Mas o termo palavra está com letra maiúscula, porque está falando de alguém. De quem? De Jesus. João então começa o seu evangelho querendo defender a sua tese, e todo o evangelho de João está baseado nesse primeiro versículo, que Jesus é Deus. Por isso que hoje eu quero trazer a reflexão para você, para que possamos entender o sentido do Natal. Vamos entender o nosso presente, vamos entender esse presente, esse grande presente, que é sobre isso que eu quero falar com vocês. É a primeira lição que João nos ensina sobre esse grande presente, que ele é um presente eterno. É um presente eterno. É isso que João mostra. João fez questão de dizer, ele começa dizendo: no princípio era aquele que é a palavra. João está fazendo um contraste aqui com Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Então aqui ele está fazendo essa harmonia com Gênesis,
para mostrar que lá no princípio, o nosso Salvador já existia, já estava lá. Talvez você olhe para mim agora e pergunta: pastor, quando foi o princípio? Quando foi o princípio? O princípio foi quando Deus fez os céus e a terra. Antes disso não tinha nada. Não havia céu, não havia terra, não havia estrela, mas o Senhor Jesus já existia. Não havia sol, não havia lua, não havia planetas, mas Jesus já estava lá. Não havia nada antes do princípio, mas Deus já estava lá. O Senhor Jesus já estava lá. A palavra, Jesus, não foi criado, Ele foi o Criador. Ele não foi causado, Ele foi a causa. Ele não deu início numa história, Ele escreveu a história. É isso que João está dizendo. No princípio Deus já estava lá. No princípio o Cristo já estava lá. No princípio a palavra estava lá. Quando nada existia, quando nada era nada, quando o vazio era vazio, João diz que Jesus estava lá. Jesus é eterno, Ele não teve começo, meio e fim, Ele é eterno, Ele é para sempre, Ele existia antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa vier a surgir, Deus, o Senhor Jesus já existia, e quando tudo vier a ter fim, Ele continuará existindo, porque Ele é eterno. O nosso presente de Natal é eterno. Glórias sejam dadas ao Senhor. É eterno. Você tem um presente que é para todos sempre. No princípio era aquele que era a palavra, no princípio Ele era eterno. Vamos ver se a gente consegue entender um pouco sobre a eternidade. A eternidade não é a marcação de tempo. Não podemos entender a eternidade tentando marcar um tempo. Vocês querem ver? Eu quero que vocês tirem um dia de 1 bilhão de dias. Quantos dias sobram? Vocês não vão ter mais 1 bilhão de dias. Por quê? Vocês vão ter menos um dia. Eu tenho 1 bilhão, tiro um, eu vou ter menos um dia. Agora faz o seguinte, pega um dia e tira um dia da eternidade. Quanto tempo sobra? Agora tira 1 bilhão de dias da eternidade. Quantos sobram? É eterno. Foge da nossa compreensão. A eternidade não podemos olhar para ela como marcação de tempo. Aí você conclui o quê? Que o seu Jesus, o nosso Salvador, o nosso presente de Natal é eterno. É eterno. Por isso que hoje eu quero que você pense nisso. Jesus, Natal, maravilha, luz, nascimento do nosso Salvador, é magnífico saber disso, é magnífico falar isso, é magnífico pronunciar isso e defender isso, mas eu quero que você saia pelaquela porta, não apenas dizendo obrigado pelo presente, mas valorizando o presente que você ganhou. O seu presente é eterno. Jesus é eterno. Qual sentimento está passando na sua cabeça aí agora? E você que está em casa também. Qual? De saber que o nosso presente é eterno. Mas João nos ensina uma segunda verdade sobre o nosso presente. Que além de eterno, Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Diz o texto, no princípio era aquele que era a palavra, e Ele estava com Deus. No princípio Jesus estava total, perfeita comunhão com Deus. Ele era Deus, estava com Deus. A expressão que João usa ali é muito interessante, é prostonteon, que significa alguém face a face. A expressão que João usa aqui, grega, dá o sentido de alguém olho a olho, face a face, alguém frente a frente.
mostrando que Jesus não era uma energia cósmica, que Jesus não é uma energia, ou como naquela época de João estavam falando, que Jesus era apenas um espírito, era uma pessoa. E João fez questão de usar uma expressão que se usava quando então se dizia que um estava de frente para o outro. Ele pega e escreve pros ton theon. Ele estava face a face com Deus. É uma pessoa. Ele estava diante do Senhor. Ele estava frente a frente do Senhor. Então não pode ser uma energia cósmica. Não, é uma pessoa. E é nisso que nós cremos. Nós cremos na Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando você vai para Gênesis, Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem. Está no plural, façamos. Quem? Se ele estivesse sozinho, ele teria usado eu vou fazer. Mas não, porque ele não estava sozinho. Jesus estava lá. O nosso Salvador estava lá. O nosso presente estava lá. Por isso que Deus olha, façamos. E aqui que diz a Bíblia: tudo que foi feito por intermédio dele. Jesus não pode ter sido criado, porque ele já estava face a face com o Senhor. Jesus não pode ter sido uma imaginação de alguém, porque ele estava face a face falando. A segunda pessoa da Trindade estava perante o Senhor, em plena comunhão, um só Deus, face a face. E assim nós cremos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tem o mesmo poder, a mesma honra e merece a mesma glória. São coiguais, coeternos, consubstanciais. São iguais, mas são pessoas. Não como uma energia, ou hoje, como se fala, muitos querem ver Jesus como algo bom, um sentimento, um sentimento que surgiu. Que sentimento? Ele foi pessoa. João diz, ele estava com Deus, face a face com Deus. Jesus tinha os mesmos atributos do Pai. Jesus realizou as mesmas obras do Pai. Ele mesmo diz: eu e o Pai somos um. E tentaram apedrejá-lo por isso, tentaram matá-lo por ele dizer isso, por não compreender que Jesus é uma pessoa. E ele estava desde o princípio. Desde o princípio. Queridos, o seu Jesus não é, o seu presente não é um espírito. O seu presente não é uma força. O seu presente não é uma energia. O seu presente é uma pessoa. É Jesus. É Cristo. É o Senhor. É o Salvador que veio em carne e osso. O que passa pela nossa cabeça imaginar isso? Que o nosso presente não é uma coisa. O nosso presente é uma pessoa. Ele se doou para nós. Ele é o seu presente de Natal. Ele é o meu presente de Natal. Ele é o nosso presente de Natal. Louvado seja o Senhor. Mas João vai nos ensinar uma outra verdade sobre o nosso grande presente. Além de eterno, além de pessoa, ele vai dizer que o nosso presente é o próprio Deus. Olha só. Olha, queridos, o que João diz? Ele estava com Deus e ele era Deus. João não deixa dúvida aqui nenhuma para mostrar que Jesus é Deus. É isso que ele quer ensinar, é isso que ele quer combater naquela época. Jesus conquistador, todo mundo tinha um conhecimento. Jesus sendo o homem perfeito, todo mundo tinha um conhecimento. O Salvador do mundo, todo mundo tinha conhecimento. O Messias, todos tinham. Mas estava surgindo um mal, e esse mal estava dizendo que Jesus não era Deus. E aí João fala: Jesus era Deus. Ele estava no princípio, ele estava face a face com Deus, e ele era Deus. Antes dele encarnar, ele era o próprio Deus.
Jesus, o seu presente de Natal, é Deus dos deuses, luz das luzes, Senhor dos senhores. É o nosso Deus, é o nosso Jesus, que é infinito, que é imenso, que é eterno, que é imutável. O nosso Senhor, que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente. O nosso Senhor, que é o nosso presente de Natal. Ele é Deus, o próprio Deus se entregou, o próprio Deus veio nos dar o presente, porque Ele é o próprio presente, Ele se doou. E Jesus diz: eu sou Deus. C.S. Lewis, escritor cristão, que escreveu vários livros, dentre eles alguns se tornaram filmes, que é as Crônicas de Nárnia. E ele então diz o seguinte, sobre entender a pessoa do Senhor Jesus, ser Deus. Ele fala assim: se Jesus não for quem Ele disse que era, então Ele é um mentiroso. Se Ele não for quem Ele disse que era, Ele é um mentiroso. Se Ele não for quem Ele pensava que era, Ele é um doido lunático. Se Ele não for quem Ele pensava que era, um doido lunático. Agora, se Ele é quem Ele diz que é, Ele é o que, igreja? Nossa, que fraquinho, você tinha que me ajudar aí. Se Ele é o que Ele disse que é, Ele é o que, igreja? Deus. Ou você vê que Jesus é um mentiroso, ou você vê que Jesus é um lunático doido, ou você crê que Jesus é Deus. É isso que João está mostrando, Ele é Deus. Somente Deus faz milagres, somente Deus opera de forma sobrenatural. E o que diz o versículo 3? Diz que todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? De Jesus. Sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Imagine aí alguma coisa, alguma criação, imagina, pense, qualquer coisa, foi Jesus que fez, foi Ele que fez. É isso que João está dizendo, olha, Ele tanto é Deus, que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e nada do que foi feito sem Ele teria existido. O mundo não foi uma geração espontânea, porque agora é moda, está surgindo isso. Agora não é mais a evolução, agora é a tal de geração espontânea. O mundo apareceu de forma espontânea. Que é isso? Quem criou o mundo foi o Senhor Jesus. É isso que João está dizendo. E é na palavra que eu creio, não nos cientistas. O mundo foi criado pelo Senhor. O mundo não pariu a si mesmo. O mundo não criou a si mesmo. O mundo não gerou a si mesmo, o mundo foi criado por Jesus. É isso que João está mostrando. João quer dizer o seguinte: igreja, acorda, povo, porque o seu presente de Natal é o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele fez o mundo. Pergunta para um cientista: qual o tamanho do universo? Eles vão dar uma pensada e vão jogar alguns números, que eu vou repassar para vocês. Eles vão dizer assim, que o universo tem aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O universo tem 93 bilhões de anos-luz. Vocês conseguem medir? Vocês conseguem entender? Vou tentar ajudar. Se você pudesse viajar ou correr na velocidade da luz, que são 300 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. Se você pudesse viajar e correr dessa forma, você gastaria 93 bilhões de anos-luz para sair de uma ponta até a outra do universo. Quem criou o universo? Deus. João diz que quem criou o universo foi o Senhor Jesus. Deus Pai deu a ordem:
haja luz, quem cumpriu a ordem? Jesus. Haja terra, quem foi cumprir? Jesus. Haja luz, foi o Senhor Jesus. Ele criou os céus e a terra, Ele foi o agente da criação, tudo foi feito por Ele, nada existiria se não fosse o Senhor Jesus. Olha aqui o que Davi escreve no Salmo 19: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Tem algum carimbo escrito foi criado por Deus no céu e na terra? Mas diz que tem. Eles declaram a glória do Senhor. Um dia fala disso, do que? Da glória do Senhor ao outro dia. Uma noite revela o que? A glória do Senhor à outra noite. Aí Davi diz: sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz, não se fala nada, mas a glória do Senhor está sendo exaltada pela natureza. E ele diz: mas a sua voz ressoa por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. Davi escrevendo sobre a criação, dizendo que ela por si só já faz a declaração, o quê? Que foi criada por Deus. O sol foi criado por Deus, não adianta, ele sai de um lugar e vai para o outro, diz que foi criação de Deus, e nós cremos nisso. Olha para o seu irmão do lado, dá uma olhada para o irmão da direita, da esquerda, olha, reparou? Olha para você, olha para o seu corpo, 2018 está acabando, você não fez o regime que ia fazer, né? Tudo bem, 2019 está aí. Olha para o seu corpo, você foi criado por Deus. Diz então a ciência que dentro de você tem 102 trilhões de metros de fita de DNA, 102 trilhões de metros de fita de DNA, aonde Deus esculpiu cada detalhe de você nessa fita. E essa fita que você tem, 102 trilhões, é única, a sua é sua, não é igual de ninguém. Quem fez assim? Deus. Não foi uma explosão, você não é uma obra do acaso, você não foi feito de forma espontânea, você foi criado por Jesus. Você é a criação do Senhor, nós somos, por isso temos que entender, Jesus é Deus. E João, para mostrar isso, para reforçar mais ainda, por isso que João vai mostrar, e ele vai registrar 7 milagres, mostrar que quem faz milagres é Deus. Então peraí, olha o que Jesus fez, e aí ele vai, capítulo 2, a transformação da água em vinho, capítulo 4, a cura do filho de um funcionário, capítulo 5, a cura de um paralítico, capítulo 6, multiplica os pães e os peixes, final do capítulo 6, Jesus anda pelo mar, capítulo 9, a cura do cego de nascença, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, glória a Deus. Milagres, só Jesus. Por que ele fez milagres? Porque ele é Deus. O seu Salvador é Deus, o nosso presente é Deus. E João, para reforçar mais ainda, João vai pegar uma expressão que o próprio Jesus disse que ele era Deus. Jesus, para mostrar para o povo que ele era Deus, ele vai lá e traz uma expressão que Deus disse a Moisés. Moisés falou assim: Deus, eu vou me apresentar para o povo, e vou dizer para o povo que o Senhor me enviou, mas o povo vai perguntar: qual o seu nome? Qual o nome do nosso Deus? O que eu vou dizer? Aí Deus fala para Moisés: diga para o povo que o eu sou te enviou. Aí Jesus vem e olha para o povo e começa, e ele então tem 7 expressões que João registra, e João diz as expressões que Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou Deus. Ele mesmo diz.
Jesus é o Deus Criador. Ele fala: eu e o Pai somos um. Queridos, o nosso presente de Natal, o bebê que nasceu, é Deus. É o próprio Deus. Diante disso, o que pensar? Diante disso, dessa informação, dessa verdade que João nos mostrou, que o nosso Jesus, o nosso presente de Natal, é Deus, temos que fazer o que Tomé fez. Tomé, gente. A gente só guarda as coisas ruins da vida, né? Porque eu falo Tomé, com certeza você pensou naquele que duvidou. Mas olha o que Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Diga, igreja. Essa foi a expressão que Tomé disse para Jesus, e é o que nós falamos também hoje: Senhor meu e Deus meu. Esse é o nosso presente de Natal. Estava desde o princípio, e Jesus era Deus. Queridos, aí aqui agora, João vai introduzir a história de João Batista. Vai falar sobre João Batista, que foi aquele precursor. Já tinha mais de 400 anos que não tinha profeta, mais de 400 anos que o povo não recebia nenhuma palavra de Deus. Deus estava em silêncio com o povo, e agora então aparece alguém pregando sobre a luz que viria, sobre o Filho de Deus que estaria chegando, e era João Batista. Então agora João vai então falar de João Batista, vai trabalhar a mensagem de João Batista, vai reafirmar que o mundo foi feito por Deus, vai dizer que o mundo não conheceu esse Deus, até que ele chega no versículo 14, e nos dá uma grande informação. Uma grande informação. Além do nosso presente ser eterno, ser uma pessoa, ser Deus, ele se tornou homem. Ele se encarnou. Ele se encarnou. Diz o versículo 14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Jesus, queridos, se encarnou. João aqui então nos dá uma informação espantosa, uma informação grandiosa, uma informação maravilhosa. O que, pastor? O nosso Deus Todo-Poderoso, o Eterno, a pessoa, o próprio Deus deixou tudo isso e se tornou homem. Para quê? Para viver entre nós. O nosso presente veio até nós. O nosso presente veio para este mundo. O nosso presente viveu aqui nessa terra. O nosso presente se encarnou, tornou-se homem. Olha que informação. Olha que magnífico. O verbo que era eterno, o verbo que é pessoal, o verbo que é divino, o verbo que é imenso, o verbo que é infinito, o verbo que é imutável, se tornou homem. Jesus onisciente, Jesus onipresente, Jesus onipotente, Jesus criador, agora se tornou homem, se fez carne. Olha a informação que João nos dá. João quer ensinar: olha, Jesus é Deus, mas sendo Deus Todo-Poderoso se tornou homem. Eutanásio, um dos pais da igreja no 4º século depois de Cristo, diz que o maior milagre foi o nascimento de Jesus. O maior milagre foi a encarnação de Jesus. Por quê? Por tudo isso que nós estamos vendo. Porque Jesus desde o princípio já existia, e agora onde ele está? Dentro de um ventre. Por quê? Porque Jesus estava face a face com Deus. Aonde ele está? Numa manjedoura. Por quê? Porque Jesus foi o Criador de todo o universo, e agora onde ele está? Aprendendo a andar e a falar. Paulo escreve aos Filipenses e ele ensina isso, que Jesus se esvaziou-se a si mesmo,
vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe o seu presente? O seu presente se esvaziou de tudo que ele era, tudo que ele tinha. Para quê? Para se tornar servo, para virar igual a nós. E isso foi humilhação para ele. Mas ele fez isso por amor a nós. Ele fez isso por amor a você. Esse é o seu presente de Natal. Um grande presente. O Jesus que estava desde o princípio, mas agora se esvaziou. Um Jesus que estava com Deus, mas agora se tornou servo. Um Jesus que é Deus, agora se humilhou. Um Jesus que criou esse universo que tem mais de 93 bilhões de anos-luz, agora ele se tornou um zigoto, um embrião, um feto, um bebê. Um bebê. Aquele que os céus não podem se conter, agora está enrolado em faixas dentro de uma manjedoura. Dentro de uma manjedoura. Por quê? Para quê? Para nos salvar. Ele veio para a terra para nos levar para o céu. Ele veio trazer esperança. Ele veio trazer alegria. Ele veio salvar a sua vida. Ele veio salvar. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, cheios de graça. É interessante que João diz que ele veio cheio de graça, porque se ele viesse cheio da justiça, apenas a justiça, eu e você não estaremos aqui, porque estaríamos aos passos largos para o inferno, porque ninguém aqui merece estar aqui. Ninguém merece esse presente de Natal. Você não merece o presente de Natal que você recebeu. Nós não merecemos, somos pecadores. Mas João faz questão de dizer que esse Jesus, que o nosso Deus, ele veio, mas veio em graça. Em graça. Ele veio trazer graça ao caído, ele veio trazer graça ao abatido, ele veio trazer graça ao pecador, ele veio trazer graça ao doente, ele veio trazer graça ao que está sem esperança, ele veio trazer graça ao desanimado, ele veio trazer graça para você, sobre você, sobre você. É isso que o nosso Senhor fez. Ele se fez maldição em nosso lugar, tomou o cálice da ira do Senhor em nosso lugar, morreu em nosso lugar. Por quê? Pela graça. Deixou a eternidade, deixou o face a face com Deus e se tornou homem e viveu como homem para trazer graça sobre a minha vida e sobre a sua. Natal então é graça. Natal é graça sobre nós, Natal é graça sobre você, Natal é graça sobre a sua vida, Natal é graça sobre a sua família, creia nisso. Isso é Natal, é a graça do Senhor. Jesus veio para fazer o amor de Deus se tornar entendido, se tornar sentido, se tornar compreendido e mais ainda, se tornar provado pelo homem. Por isso que ele veio como homem, para trazer o amor de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esse Jesus que se encarnou é o seu presente de Natal. É o meu presente de Natal. É o nosso presente. Eu quero que você saia daquela porta dizendo muito obrigado pelo presente, mas entendendo o valor desse presente. A salvação é de graça, mas o Senhor pagou por isso. Você não pagou por nada para ir para o céu, mas Ele pagou. Guarde isso no seu coração. O seu grande presente, ele é eterno. Já estava desde o princípio. O seu grande presente é uma pessoa, estava face a face com o Senhor. O seu grande presente nada mais é do que o Senhor, o próprio Deus,
Só que sendo tudo isso, o seu grande presente se tornou homem, para que você pudesse ter vida. Qual a reação? O que eu vou fazer com esse presente? Como que eu vou viver, como que eu vou gozar esse presente? É através dele que você vai encontrar valor para a sua vida, é através dele que você vai ter deleite na sua vida, é através dele que você vai ter um grande tesouro na sua vida, você vai glorificá-lo, você vai exaltá-lo, vai buscar intimidade com ele, porque é isso que ele quer de nós, é isso que ele quer de mim e de você. Que o Natal não seja apenas hoje, nessa época, mas todos os dias, você possa levantar e dizer: Deus, muito obrigado pelo grande presente que o Senhor me deu, que foi o Senhor Jesus Cristo. Jesus nasceu para morrer, Jesus nasceu para nos salvar, Jesus nasceu para trazer graça sobre nós. E para terminar, eu quero ler o Isaías, que diz: quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quantos mesmos é o diâmetro do universo? 93 bilhões de anos-luz. Isaías diz que o nosso Deus mediu isso como? Glórias sejam dadas ao Senhor. Mediu com os palmos. Esse é o nosso Deus grandioso. Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem? Ninguém. Só Deus. E esse Deus nos deu presente. Um presente, Jesus. Jesus. Valorize esse presente, queridos. Não despreze o presente que você recebeu. Não abandone o seu presente de lado. Você não gosta disso? Não foi isso que eu perguntei? Você não gosta de dar o presente para alguém e alguém não valorizar? Então, não faça isso com Deus. Jesus é o seu presente de Natal. Que Deus abençoe cada um de nós. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.